Você sabia que o Império Romano não morreu, ele apenas se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana? Aí você diz, que absurdo, isso não pode ser verdade. Fique até o final do vídeo e confira, e você vai ver que é verdade. Não é o fato dessa instituição se chamar igreja e ser milenar que vai ser e trazer as verdadeiras doutrinas de Cristo. Não significa nada. Você tem que analisar hoje, com base em Cristo e nas Escrituras Sagradas, se ela está seguindo os verdadeiros ensinos de Jesus. Caso não, existe uma falha e uma adulteração no meio do caminho. É isso que você vai ver hoje com muitas imagens até o final desse vídeo. Então, lembrando, o título usado pelo imperador romano naquela época era Pontifex Maximus, o mesmo título usado pelo Papa. Nós vemos que é muito claro todos os títulos, insígnias, símbolos, valores que eram utilizados no Império Romano, que já era herdado de muitas outras religiões e culturas pagãs passadas, foram aderidas pelo cristianismo a partir de Constantino, onde os cristãos pararam de ser perseguidos e foram transformados em uma grande e poderosa instituição cristã que depois veio a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana. Aqui nós vamos ver que todos os valores de Cristo se perderam e passaram a se tornar o que hoje a gente conhece como doutrina pagã, disfarçada, velada. E o colégio pontifício era, vamos dizer assim, o sacerdócio romano mais alto. Todos aqueles senadores romanos acabaram se tornando bispos. O líder máximo romano, que era o Pontifex Maximus, que significa o construtor de pontes maior, o supremo, a suprema ligação entre o mundo material e divino, era esse imperador, acabou se tornando o que hoje a gente conhece como Papa. Porque nós não temos nenhum registro nas escrituras e nem mesmo nos pais apostólicos iniciais de que a igreja tinha um líder. Não, a igreja era comandada por um colégio de apóstolos, de discípulos, depois viraram vários bispos, não tinha um líder apenas. O líder era Cristo. Nós vemos isso até mesmo no Antigo Testamento, quando Deus não queria que Israel nem sequer tivesse rei, porque o rei era ele. E aqui nós conseguimos vislumbrar a construção pagã católica, não só naquela região, mas em todo o planeta. Quando vemos a arquitetura macro do Vaticano, como você pode observar aí, ela se parece muito com a mesma praça de Teotihuacan, uma cidade asteca pagã construída com os mesmos moldes arquitetônicos do Vaticano, só que com uma arquitetura mais rústica, levando para pirâmides, enquanto a gente vê na Basílica de São Pedro cúpulas. Mas observe com mais atenção. A roupa que o Papa usa, que os bispos, arcebispos, que os cardeais usam, remetem às mesmas cores do imperador de Roma. E aqui nós podemos comparar claramente que até mesmo a Bíblia cita essa besta antiga usando como púrpura e escarlate, que são as cores roxo e vermelha, como conhecemos nos dias de hoje. O imperador tinha uma guarda chamada guarda pretoriana, que era uma espécie de seguranças pessoais que ele tinha em Roma para protegê-lo onde quer que esteja. E o Papa, curiosamente, também tem uma guarda, a guarda suíça, como você pode ver aí na foto, também carregando aqueles símbolos vermelhos que tinham nos capacetes romanos. Observe que se a ideia era proteger, eles estariam com armas modernas, com pistolas, com fuzis, mas como observamos aqui, eles aparentam ter as mesmas ferramentas antigas, as mesmas armas, espadas, lanças, machados, coisas antigas.
representando algo muito anterior ao tempo que estamos. Ao comparar também vamos dizer assim, a cobertura da cabeça do Papa, dos bispos, nós vemos aí algo muito curioso, que é o chapéu de Mitra. Mitra aparece com várias designações. Nós vemos com um chapéu carapuça. Nós vemos aí comparado com a estátua moderna dele, que é a Estátua da Liberdade com raios de sol, que é muito comum no catolicismo, nas imagens. E nós vemos aí a estátua de Dagon, que é uma representação mais antiga desse deus que foi evoluindo até chegar nesse ponto. Dagon aqui aparece com uma cabeça de peixe, porque ele é um deus de águas. E curiosamente, todas essas ilustrações remetem ao mesmo chapéu que o Papa usa, Mitra, os bispos. Inclusive tem uma lenda de um peixe-bispo, o bispo de Mitra, que aparece na era medieval, como você pode ver nas ilustrações, que é a mesma ilustração do deus Dagon. E muitos símbolos são utilizados no catolicismo representando a fertilidade, e um dos mais famosos é a pinha. E curiosamente essa pinha é usada nos impérios passados babilônicos, assírios. Por que tanta simbologia tirada de religiões antigas? Como se tivesse sido acumulado, vieram desembocar no Império Romano, e o Império Romano, se transformando em catolicismo, abraçou todas essas simbologias. E vocês podem printar e pesquisar um pouco mais sobre essas imagens, que não deixa nenhum espaço para dúvidas de que é muita coincidência para uma coisa só. Quando observamos, por exemplo, aquele colar que o Papa usa, onde não parece nada com uma pessoa e essa pessoa está com os braços cruzados. Esse é um símbolo muito clássico dos deuses pagãos antigos e está presente bastante, principalmente no Egito, como você pode acompanhar aí nas imagens. Esse símbolo egípcio, ao observar um pouco mais a fundo, existem alguns abanadores que eles utilizavam no Antigo Egito para abanar os faraós, até mesmo na religião antiga romana, que adorava o imperador romano, os Césares, utilizavam esse tipo de artefato para abanar os seus superiores. E isso não era apenas um abanador, mas tinha simbologia religiosa, acreditava-se transmitir energias. É uma matéria muito profunda, mas você pode observar aí no catolicismo esses abanadores sendo presentes em todas as ocasiões possíveis que o Papa aparece, principalmente sendo levado em seu trono pelas multidões. Isso era muito comum no Egito. O faraó também era levado em cadeiras nas multidões e em barcos em um trono que era adaptado para todos esses eventos. Por que o Egito está tão presente no Vaticano? Por que Roma também está tão presente no Vaticano? Nós vemos na época do Império Romano, quando eles dominavam o Egito, que o obelisco que está no meio do Vaticano, ele não foi construído ali, ele foi trazido do Egito, de uma cidade de lá, veio de barco e foi colocado no meio da Praça de São Pedro. Um obelisco pagão, um símbolo pagão que representa no mundo egípcio, no mundo da magia, o falo masculino, o órgão reprodutor masculino, porque representa a fertilidade. E aí colocaram aquele obelisco, fizeram uma espécie de ritual para limpar as entidades dele, colocaram uma cruz em cima e disseram: agora isso é cristão. Cristo, ele não pede de forma alguma para que peguemos as coisas pagãs e usemos no cristianismo, mas ele manda se afastar. O próprio apóstolo Paulo diz para não comermos comidas sacrificadas a ídolos, quanto mais pegar objetos malignos para ser usados dentro de uma igreja. Isso não é muito curioso?
para você. Como você pode ver aí, deuses egípcios, faraós fazendo cruzes, símbolos muito parecidos. E também tem um gesto que é esse, ó. Dobrar os 2 dedos e fazer aquele sinal da cruz, que é até estranho, porque o formato é cruz de cabeça para baixo. E essa cruz de cabeça para baixo não é estranha também no catolicismo. Você vai encontrar em várias igrejas, inclusive no trono que o Papa senta, chamado trono de São Pedro, porque é a cruz de São Pedro, que é uma cruz inversa de cabeça para baixo, mas os significados são bem outros. Esse símbolo você vai encontrar em várias imagens e fotos que todos os papas, bispos, todos fazem na Igreja Católica. Mas de onde foi tirado isso? Porque até onde sabemos é um símbolo muito comum da antiga imagem de Bafomé, uma representação de um demônio, que muitos acreditam ser a representação visual do próprio diabo. Há quem diga também que aquela inicial IHS não representa que é Jesus, homem santo, mas sim Ísis, Osíris e Sete, no próprio Egito. Eles têm muito essa crença na trindade. Em todas as religiões você vai encontrar uma espécie de trindade. Só que é curioso que não é Pai, Filho e Espírito Santo. É como se fosse Pai, Filho e uma esposa de Deus. Uma mãe do Filho que ali está representando a divindade humana na Terra. Isso é muito estranho, porque toda religião você vai encontrar esse tipo de trindade aí. Em um outro vídeo eu vou trazer com mais especificação, embora já tenha um vídeo nesse canal falando sobre a idolatria no paganismo também na Igreja Católica. Dá uma olhada lá. Continuando aqui, nós vemos que a cruz de Malta ela aparece não só nas roupas papais, como também nas roupas dos sacerdotes antigos, assírios, babilônicos. Você pode conferir isso nas nossas fotos que estão aparecendo aí para você. E isso é muito característico de roupas de grandes sacerdotes pagãos. Não só esses símbolos, mas as coroas são idênticas, as roupas são idênticas. Todos os bordados relembram as roupas que são usadas pelos bispos. E muito provavelmente você vai encontrar nas escritas, acompanhando todas essas imagens, o Sol, a Lua e as estrelas. E até mesmo o Sol representando, obviamente, uma estrela, junto com a Lua, você vai lembrar do islamismo. Os muçulmanos têm o símbolo que fica acima das mesquitas, é um dos símbolos deles. A Lua, assim, com uma estrela no meio, representando o Sol. O Sol é talvez a entidade pagã mais antiga e mais adorada em todas as religiões primordiais e que estranhamente está no catolicismo em todo lugar que você for. Você vai ver essa cruz nos altares, você vai ver essa cruz nas imagens, nas partes dos umbrais, bordado em roupas. Você vai ver inclusive no escapulário. Você vai encontrar no ostensório. Você vai encontrar em todas aqueles vitrais que aparentam ser bem coloridos nas igrejas. No chão, na parte do chão da igreja. E por que tanta simbologia nos tronos, nas roupas? Por que tanta simbologia relembrando o Sol? O Sol aqui é também a entidade principal, lembrando também a estrela Vênus. E aí nós vamos entrar nessa parte do mundo antigo, que Satanás era adorado como Vênus, portador da luz. E cada religião, cada língua vai ter um nome diferente. Uns chamam de Samael, Helel Ben Shahar, a brilhante estrela da manhã, Lúcifer, e por aí vai, dependendo das traduções. Eles acreditam que o Sol
que você pode até ver na imagem que está aparecendo, entrando em algumas aberturas nas igrejas, que era bastante usado em templos pagãos e ainda hoje é. Alguns templos eles deixam uma brecha em alguma parte do teto que o sol em determinada hora vai bater, vai entrar e vai iluminar um ponto específico no templo. Uma outra característica é que o sol ele aponta para algo maior atrás dele, que é justamente a estrela Vênus. Quando eles faziam o altar, acreditava-se que a conexão com esses mundos espirituais se daria através de mortos. Então os templos pagãos antigos, eles possuíam criptas de vários mortos. Em Roma era só o que tinha, os imperadores eram enterrados em templos pagãos, em templos oferecidos aos deuses, porque acreditava-se que ali, além de energizar o templo, fazia com que todos esses seres que estavam enterrados tivessem uma conexão mais fácil para chegar ao mundo espiritual. E é bem estranho saber que no catolicismo, muitas igrejas, se não quase todas elas, possuem pessoas enterradas embaixo, ou então foram construídas em cima de cemitérios. Eles têm pessoas enterradas em criptas próprias, até mesmo embaixo dos altares onde fazem as missas. É muito comum eles retirarem os seus mortos, adorarem os seus mortos, como você vai ver aí nas imagens. E isso é uma prática abominável e imunda para Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vá pesquisar e você vai ver os textos de Deus proibindo. Se você for um nazireu, você é proibido até de ir no cemitério, quanto mais em estar ali presente, participar de coisas com um morto ali. E todas essas criptas, todas essas coisas você pode ver abertamente. Na internet você vê tudo. Você vai encontrar não só isso, mas várias simbologias. Por exemplo, o olho que tudo vê, que é o olho de Horus, do Egito. Esse olho você vai encontrar em roupas sacerdotais, você vai encontrar esse olho em catedrais, em igrejas. São muitas, eu vou colocar apenas uma para que você observe. O panteão de deuses romanos e gregos, eles eram feitos com uma espécie de triângulo em cima e sustentado por colunas. Curiosamente, a Igreja Católica também fez, ao redor de todo o mundo, várias e várias igrejas com o mesmo formato do panteão pagão dos deuses romanos e gregos. Inclusive eu vi um que estava em Buenos Aires, na Argentina, que era justamente a igreja que o Papa Francisco, antes de virar Papa, era bispo. E ele, ao ser ali, arcebispo e tudo, ele comandava aquela igreja. O mesmo formato dos panteões gregos e romanos. É triste ver que a população observa tudo isso e não percebe que está sendo redondamente enganada por uma religião antiga, pagã, que apenas se adaptou, uma religião que não é baseada em Cristo, mas é baseada em outras crenças e outras religiões acumuladas do Império Grego, do Império Romano, do Império Assírio, Medo-Persa, Babilônico e de todos esses outros. Assim como a profecia de Daniel diz, que os reinos vão passando e eles vão meio que acumulando todas essas heresias. Os cristãos tinham uma administração completamente diferente, uma vida completamente diferente. Até que chega esse paganismo e coloca muitos símbolos pagãos, muitos símbolos como o halo da amêndoa, a flor de lis, essas cúpulas redondas que eram usados e ainda é em outras religiões, como até mesmo o hinduísmo, o budismo, os muçulmanos usam essas cúpulas representando a cúpula do céu e o sol no centro.
aquelas comemorações de Natal que nada tem a ver com o nascimento de Cristo, mas sim com Tammuz, assim como o nascimento de alguns deuses pagãos daquela região greco-romana, e que tem alusão à árvore de Natal, a presentes, a velas, a coisas que são tradições daquela região, que eu faço um vídeo no canal explicando cada coisa. Você já viu até mesmo ramos em formato circular que são pendurados nas portas das casas. Aquilo é um outro símbolo vindo dos povos nórdicos celtas, que simboliza a imortalidade, a eternidade. E eles apenas adaptam para o cristianismo disfarçado, como se isso fosse uma coisa boa. E na verdade está transformando os ensinos de Cristo em uma verdadeira obra de fuga do Evangelho. Eu observo até mesmo aquele símbolo do selo de Salomão, buraco de fechadura, aparecendo em vários formatos, em vários lugares, inclusive no formato que está na igreja, na Basílica de São Pedro, naquela praça central. Todo lugar que você olha, de cima, de baixo, dos lados, dentro, fora, você não para de ver símbolos maçônicos, símbolos antigos de religiões sincréticas, ocultistas, e toda essa gama de coisas está completamente ligada à adoração ao diabo, porque o diabo era cultuado com outros nomes no passado, com todos esses deuses babilônicos, esses deuses medo-persas, gregos, romanos, assírios e tudo mais que você possa pensar. Por isso que algumas pessoas, até alguns cardeais, chegaram a dizer que o diabo mora no Vaticano. E até mesmo um padre chamado Gabriele Amorth, que já morreu, o exorcista oficial do Vaticano, disse: o diabo mora no Vaticano. Ali está dominado por Satanás. Quem governa ali não é Deus. Muitas coisas foram ditas, pessoas foram silenciadas, inclusive um grande arcebispo excomungado. É triste ver que todas essas coisas que foram mudadas, o tempo, o calendário eles mudaram, que era o calendário judeu, mudaram as leis. Se você perceber, as leis de Moisés no Catecismo de Roma são diferentes da Bíblia, foram mudados, alterados, excluídos, fizeram um retalho de várias coisas, nada a ver. Muitas coisas não foram vistas ainda, como o próprio auditório do Vaticano, que parece como se fosse uma cabeça de serpente. E muito estranho aquela imagem atrás do Papa, como se fosse a ressurreição de Cristo. Aquele caos. Eu não tenho mais muito para falar. É triste ver que as pessoas não conhecem nada disso. E mesmo quando conhecem, se retraem e rejeitam, não querendo aceitar. Mas leia o Novo Testamento e veja se tem a ver alguma coisa com o catolicismo romano. Seguir a Cristo é no seu dia a dia. De onde tiraram tantos símbolos, tantos ritos, tantas crendices, se nem lá nas Escrituras está previsto? Coisas que eu fiz um vídeo aqui falando de séculos e séculos, a cada ano que foi criando, que essas coisas foram sendo criadas. Então são coisas que não estavam na Bíblia, foram adicionadas com séculos, com os tempos. Então você quer crer no que Deus disse? Ou você quer crer naquilo que foi adicionado a uma religião que foi mudada ao longo de séculos e séculos? Não é porque ela é tradicional que ela é correta. Não é porque ela é antiga que ela é conforme as Escrituras. Você tem que balizar, medir segundo o que Deus disse na sua palavra, não segundo o que homens dizem, porque maldito aquele que confia no homem. Até os próximos vídeos.